Guardem isso. Toda vez que houver a necessidade de tracionar qualquer coisa com o meu trator, o local adequado e correto para colocar o cabo de aço, a corrente ou a cinta é a barra de tração. Por que a barra de tração? Porque ela foi dimensionada e ela está localizada em um ponto abaixo do centro de gravidade do trator. E com isso, ele consegue exercer a força necessária para muitas vezes tirar do buraco, do atoleiro ou até mesmo arrastar o equipamento sem o risco do trator empinar. Qualquer ponto que eu coloque acima dessa barra de tração, eu vou formar um ângulo com o objeto que eu quero tracionar. E aí, dependendo do peso desse objeto, o risco do trator empinar e tombar é muito grande. E muitas vezes acontece dessa forma e muitos acidentes têm ocorrido pelo acoplamento incorreto para tracionar. Então vamos aqui fazer a primeira simulação, fazendo de forma errada o que muita gente faz lá no campo. Então vamos pegar aqui a nossa cinta e vamos prendê-la. Muita gente usa aqui o terceiro ponto do trator, porque é muito fácil, né? Então tá aqui, ó, tá preso. E aí eu vou então esticar essa cinta para a dianteira do meu trator. Então vamos soltar aqui. Então, observem que eu tenho um ângulo sendo formado aqui com o acoplamento mais elevado. E esse ângulo, se esse trator tiver um peso maior do que o trator que está tracionando, a tendência e o risco desse trator empinar é muito grande. E aqui poderia ser um caminhão e qualquer objeto ou equipamento que a gente vá tracionar. Então, isso aqui é muito comum as pessoas fazerem lá na propriedade. E o risco e a forma como isso tem acontecido, a frequência de acidentes desse aspecto tem sido muito elevada. Então, na parte superior, jamais engate para fazer esse reboque. Então, o correto é nós utilizarmos, então vamos soltar aqui da parte de cima. E além disso, o próprio sistema hidráulico, a própria viga C, ela não tem muitas vezes a resistência necessária. Então pode ser que eu arranque fora o meu cilindro, a minha bomba e quebre o meu sistema hidráulico. Então o correto é nós usarmos aqui a nossa barra de tração. E aí observem que esticando o cabo, praticamente eu tenho um nivelamento. E aí eu procuro prender isso para que esse cabo aqui, ele fique o mais linear possível. Nunca fazendo um ângulo superior. E aí o risco do meu trator empinar, ele é muito pequeno, porque a barra de tração, ela está abaixo do centro de gravidade do trator. E qualquer ponto que a gente amarre o cabo aqui acima da barra de tração, eu vou aumentar o centro de gravidade. A altura vai ser maior do que o centro de gravidade da máquina e aí a tendência dela tombar é muito grande. Muito cuidado quando for rebocar outro trator. A maioria das pessoas engatam o cabo nessa base dianteira do trator, porque até inclusive tem um furo aqui. E é onde a gente pode colocar um pino. Depois eu vou mostrar na outra máquina, quando tem lastros aqui na dianteira. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Dependendo do peso da minha máquina, se essa estrutura aqui faz parte do chassi do trator, eu estou puxando o chassi inteiro. Mas se for igual é a nossa máquina aqui, que essa barra aqui
ela está presa por 2 parafusos, que vocês estão, na verdade são 4 parafusos que vocês estão vendo aqui. Quando eu puxo, toda a tração ela vai ser direcionada para esses parafusos. E às vezes, se a máquina estiver muito atolada, ou se o esforço de tração for muito, pode ser que esse parafuso não resista e se rompa. Aí eu arranco a dianteira do trator. Isso acontece muito quando nós fazemos comboios para puxar. Às vezes eu quero desatolar um caminhão muito pesado e eu coloco vários tratores para puxar. Se a cadência desse tracionamento não for perfeita, se todos os tratores não arrancarem ao mesmo tempo, um ficar num tempo diferente do outro, eu posso transferir toda a carga que deveria estar sendo deslocada para puxar o meu caminhão atolado para o trator. E aí acontece muitas vezes do trator se separando no meio, arrancando fora e quebrando ali na junção entre motor e caixa de marcha. Então isso acontece porque o esforço vai para esses parafusos e não para o chassi da máquina. Nós fazemos muito reboque com o nosso trator e nós precisamos observar a capacidade de resistência, de tração do cabo que nós vamos utilizar para realizar essa operação de reboque. Então aqui, ó, é importante, né, que nós observemos qual é a capacidade máxima de tração, não de peso, que os meus cabos eles conseguem suportar. Então, um exemplo aqui, a nossa cinta, ela tem uma capacidade de tração máxima de 3.000 quilos. Então é muito importante, quando vocês forem rebocar com o seu trator, se atentar para isso. Não é o peso somente do veículo que eu vou arrastar, mas principalmente a capacidade de tração do meu cabo. Com isso, a gente vai evitar o famoso efeito chicote, que muitas vezes é mortal lá no campo. O que é esse efeito chicote? Vamos pegar aqui um exemplo de um elástico. E o que acontece? Eu tenho um caminhão aqui numa ponta e o trator na outra. Quando eu vou puxar, ele começa a esticar, a tensionar. E se ele exceder a capacidade de tração, uma das pontas pode arrebentar. E o que acontece? Ele dá um chicoteio. Então, se arrebentar a ponta que está no caminhão, o cabo vai em alta velocidade para cima do trator, ou vice-versa. E muitas vezes isso é arremessado na cabeça do operador ou do motorista. Então, fica a dica, se atentem para a capacidade máxima de tração do seu cabo. Se vocês quiserem aumentar essa capacidade, coloquem o cabo dobrado. Com isso você duplica essa capacidade de tração. E se vocês puderem optar lá na propriedade, usem sempre esse tipo de cinta, evitando assim a corrente e principalmente o cabo de aço, que esses dois têm um efeito chicote muito maior. A cinta ela se rompe, mas ela não tem essa velocidade de chicoteio. Então sempre optem, se houver essa condição, por esse tipo de material que tem bastante resistência e reduz esse efeito chicote. Alguns operadores, ao invés de se aproximarem aqui de marcha ré para puxar de frente, eles encostam frente com frente do veículo que ele quer arrastar. Nós temos que ter alguns cuidados quando fazemos essa prática. Primeiro, o acoplamento do meu cabo ou da minha cinta, na maioria das vezes, os operadores fazem prendendo no lastro dianteiro de um trator e no lastro dianteiro do outro trator. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Dependendo da força de tração que a minha máquina vai executar, o lastro ele não tem a resistência suficiente para aguentar essa força e facilmente ele pode ser arrancado da dianteira do trator. Porque se nós observarmos aqui nas laterais dos nossos tratores, esses laços eles estão presos numa barra porta-ferramentas. Então,
primeiro cuidado que deve-se ter é observar essa situação. O ideal é que sempre prenda o cabo no chassi do meu veículo, seja do trator e do veículo que nós vamos tracionar. Outro detalhe, pessoal, que você fazendo a tração de marcha ré com o trator, você vai perder um pouco de aderência nos pneus, porque se nós observarmos, os nossos pneus, independente do tipo construtivo, se é diagonal, se é radial, se é de baixa pressão e alta flutuação, ele tem um desenho de garras. Para que a tração seja exercida, sempre o trator andando para frente. Quando eu puxo de marcha ré como está aqui, as garras elas estão invertidas e ela vai perder então um pouco da capacidade de tração. O ideal é que nós prendamos o cabo de aço, a cinta ou a corrente aqui na barra de tração e jogue esse cabo por baixo do trator para prender no veículo, porque a barra de tração é o local projetado e dimensionado para fazer esse tipo de esforço. E com isso, evita-se possíveis quebras do meu trator quando se prende no lastro. Então, nós vamos colocar a cinta aqui na barra de tração, colocamos o pino e jogamos então essa cinta por debaixo do trator. E com isso o cabo passa por baixo e aí então eu vou prender lá no meu trator. Observando aquele cuidado que nós falamos no início, de não prender no lastro e sim no chassi da máquina. Com isso, nós vamos conseguir fazer o reboque com o nosso trator, mesmo estando de marcha ré, lembrando das perdas com relação à configuração do pneu, mas de forma mais segura, preservando a estrutura da minha máquina. Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes, que outras pessoas também possam ter essa informação, possam ter esse conhecimento, que eu tenho certeza que vai ajudar você lá na lida, no seu dia a dia, operando essas máquinas. E principalmente de forma segura. Curta, deixe os seus comentários para que a gente possa cada vez mais aprimorar os nossos conteúdos e saber o que você deseja de obter informação acerca da operação segura de máquinas agrícolas.